Olá, meu nome é Sofia, sou aluna da Unifesp. O título do meu trabalho é a avaliação da atividade antitumoral do monoterpeno citronelal na linhagem celular de melanoma humano A2058. Gostaria de agradecer a organização da Semana da Biologia pela oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. O melanoma é um tipo de câncer de pele que tem origem nos melanócitos, que são as células que produzem a melanina. Durante a progressão do melanoma existem diversos estágios. Os nevos são caracterizados por uma proliferação excessiva dos melanócitos e a maioria não progride para o melanoma. Porém, aqueles que têm padrão de reprodução alterado podem formar lesões com capacidade de se espalhar. Então, durante a fase de crescimento radial, há o crescimento dessas células ainda somente na epiderme. Em estágios mais avançados, as células possuem novas mutações que dá a elas capacidade de invadirem a derme e também vasos sanguíneos e linfáticos, podendo atingir outros tecidos, gerando metástases. Diversas vias de sinalização encontram-se mutadas em melanomas. Uma delas é a das MAP quinases, que em condições normais é ativada quando o estímulo se liga ao receptor, ativando a cascata de sinalização, onde RAS ativa a RAF, que ativa a MEC, e MEC ativa a ERK, resultando em sobrevivência e proliferação. Porém, uma mutação muito comum, que representa 60% das mutações em melanoma, é na família de proteínas BRAF, que tem sua expressão aumentada e independente da ativação de RAS. Dentro das mutações em BRAF, 80% é do tipo V600E, que é a troca da valina no aminoácido 600 por um ácido glutâmico. Outra via também muito importante é da PI3K-AKT, que é ativada quando o estímulo se liga ao receptor, gerando a fosforilação de PIP2 pela PI3K em PIP3, que é um sítio de reconhecimento para KT e PDK1 que vão se ligar a ele. Então, a KT é fosforilada por PDK1 e mTORC2, ficando ativa, atuando como quinase, fosforilando substratos relacionados com sobrevivência e proliferação celular. A regulação negativa dessa via é feita pela enzima fosfatase PTEN, que desfosforila PIP3, cessando a via. Porém, outra mutação muito comum em melanoma é a deleção de PTEN, que normalmente acompanha a mutação em BRAF, levando à resistência à quimioterapia. As terapias para melanoma incluem ressecção cirúrgica, que se mostra eficiente nos estágios mais iniciais, radioterapia, uso de quimioterápicos de amplo espectro ou específicos para um genótipo e também terapia biológica. O tratamento de pacientes com melanoma com mutação no gene BRAF inclui inibidores de BRAF, como o vemurafenib, inibidores de MEK, que é uma das proteínas abaixo na via de sinalização das MAP quinases, como o trametinib, e terapias de base imune, como ipilimumab. Esses tratamentos podem ser feitos em associação e, quando feitos, apresentam melhores resultados, porém ainda não há um tratamento 100% efetivo e por isso é muito importante a busca por novos compostos com ação antitumoral. Grande parte dos quimioterápicos convencionais são derivados de moléculas naturais obtidas de plantas, e dentre essas moléculas estão os terpenos, que são os maiores constituintes dos óleos essenciais e são classificados de acordo com a quantidade de moléculas precursoras, os isoprenos, em sua molécula. Então, se tiver um isopreno, é um hemiterpeno, se tiver dois, monoterpeno e assim por diante. Algumas pesquisas voltadas para o desenvolvimento de fármacos com ação antitumoral identificaram diversos terpenos que inibem a proliferação e metástase de células tumorais. O citronelal, que é um monoterpeno, já foi estudado por alguns pesquisadores, porém seu efeito biológico ainda é pouco conhecido, principalmente em tumores altamente metastáticos, como o melanoma. Portanto, o objetivo do meu trabalho foi avaliar o efeito antitumoral do monoterpeno citronelal na linhagem celular de melanoma humano A2058. As células que utilizamos possuem mutação no gene BRAF V600E e PTEN deletado, e elas foram cultivadas com meio RPMI nessas condições. O citronelal utilizado nos experimentos foi extraído das folhas da espécie vegetal Lipia alba através de hidrodestilação, cromatografia a gás, espectrometria de massa, fracionamento em coluna cromatográfica a vácuo e ressonância magnética nuclear. Esse processo foi realizado pelo grupo da professora doutora Patrícia Sartorelli na Unifesp Diadema. O primeiro experimento que fizemos foi para determinar a citotoxicidade do citronelal. Para isso, nós utilizamos o ensaio do MTT, que é baseado na redução do MTT, um composto amarelado, pelas células metabolicamente ativas, em formazana, um composto arroxeado. As células foram cultivadas e tratadas ou não com diferentes concentrações de citronelal. Foi adicionada uma solução de MTT e, após o período de incubação, foi adicionada uma solução solubilizadora. Então, a placa foi lida em espectrofotômetro, que indica a intensidade da coloração, que é proporcional à quantidade de células viáveis. O valor de C50, que é a concentração necessária para matar metade das células, foi calculado utilizando o software GraphPad Prisma e a partir dele determinamos as concentrações utilizadas nos próximos experimentos. Esse foi o resultado que nós tivemos a partir de 3 experimentos independentes, então no eixo X são as diferentes concentrações de citronelal em micromolar e no eixo Y a porcentagem da viabilidade celular. Podemos observar que houve uma redução significativa na viabilidade das células a partir da concentração de 187 micromolar após 24 horas e de 93 micromolar
após 48 horas. E através desse experimento, vimos que o citronelau reduz a viabilidade celular nas células A2058. O IC50 foi calculado para 24 horas, ele é 179,1 micromolar, para 48 horas, 108,4 micromolar. O próximo experimento que fizemos foi para determinar se o citronelau é capaz de induzir apoptose em células A2058. Para isso, a gente fez o ensaio da anexina 5, que é baseado na identificação da fosfatidilcerina, que em uma célula viável está na porção intracelular, e quando ela entra em apoptose, ela é translocada para a porção extracelular da membrana. Portanto, utilizando um marcador, a anexina 5, é possível identificar as células em apoptose precoce. Outro marcador utilizado foi o iodeto de propídio, um intercalante de DNA que, por ser impermeável à membrana celular, só consegue adentrar a célula se a membrana não estiver íntegra, ou seja, se a célula estiver em apoptose tardia ou em necrose. Então, as células foram cultivadas por 48 horas na presença ou ausência de diferentes concentrações de citronelau e coletadas para marcação com os kits da anexina e do iodeto de propídio e analisadas no citômetro de fluxo. Esse é o resultado obtido, e no eixo X temos a intensidade da marcação da anexina e no eixo Y a intensidade da marcação com o iodeto de propídio. Como podemos observar no grupo controle, as células do primeiro quadrante Q4 não estão marcadas nem para anexina nem para o iodeto de propídio, portanto são as células viáveis. No quadrante Q1, a intensidade da fluorescência para o iodeto de propídio é alta, então essas células estão em necrose. No quadrante Q3, a gente tem as células com intensidade de fluorescência para anexina maior, portanto são as células em apoptose. E no Q2, são as células marcadas tanto para iodeto de propídio quanto para anexina 5, portanto são as células em apoptose tardia. Então, como podemos perceber, observando os quadrantes Q3, houve um aumento dose-dependente da quantidade de células anexina positiva e, portanto, em apoptose, sugerindo que o citronelau induz morte por apoptose. O próximo experimento que fizemos foi para determinar se o tratamento com citronelau é capaz de inibir componentes de via de sinalização relacionados com sobrevivência e que estão mutadas na linhagem de células A2058. Então, para isso, nós avaliamos o nível de fosforilação de duas quinases, ERK e AKT, por Western blot. Nós fizemos isso da seguinte maneira. Nós cultivamos as células com meio de cultura sem soro fetal bovino e na presença ou ausência de diferentes concentrações de citronelau. Após 24 horas de tratamento, as células foram estimuladas ou não, meia hora com soro e coletadas para a preparação dos extratos. A concentração de proteínas foi determinada pelo método de Bradford, então elas foram submetidas ao gel de poliacrilamida. As proteínas foram separadas, transferidas para a membrana de nitrocelulose e incubadas com anticorpo primário antifosfo-AKT ou antifosfo-ERK, então analisadas no fotodocumentador. O mesmo procedimento foi feito para analisar o total de proteínas AKT e ERK. A densidade das bandas foi calculada a partir do software UV-Band, e a densidade relativa foi normalizada com base na razão entre os valores obtidos da densidade das bandas das proteínas fosforiladas com os valores correspondentes da densidade das proteínas totais. O que observamos foi que o estímulo com soro induziu aumento na fosforilação basal de AKT, e com o tratamento houve inibição dessa fosforilação, principalmente após o tratamento com 200 micromolar, onde observamos uma diminuição drástica na intensidade da banda comparada com o estímulo com soro. Por outro lado, em relação à quinase ERK, não observamos nenhuma alteração na fosforilação, mostrando que o citronelau inibe a fosforilação de AKT, mas não de ERK. Como essas células têm alta capacidade metastática, será que o citronelau poderia inibir um dos passos importantes no processo metastático, que é a migração celular? Para responder essa pergunta, fizemos ensaios de Wood Healing, em que as células são cultivadas por 24 horas, é feita uma fenda na região central do poço e cada poço é tratado ou não com citronelau e fotografado após 0, 24 e 48 horas do tratamento. Utilizando um software que calcula a área da fenda nas imagens e utilizando essa fórmula para determinar o quanto as células migraram, podemos observar se o citronelau teve efeito na migração. Esse é um exemplo de um experimento em que podemos observar no controle que as células migraram para o espaço vazio da placa até o total fechamento da fenda. E com os tratamentos, houve uma diminuição nessa migração, que fica bem evidente nas imagens de 48 horas a partir do tratamento com 40 micromolar. E a partir da análise estatística de 3 experimentos independentes, observamos que o citronelau inibe a capacidade de migração das células. Em 24 horas, há inibição significativa da migração celular na concentração de 100 micromolar, e em 48 horas essa inibição ocorre já a partir da concentração de 40 micromolar. E, portanto, dentro desse parâmetro observado, o efeito inibitório na migração sugere que o citronelau possa ter um efeito inibitório também na capacidade metastática dessas células. Gostaria de agradecer ao Unifesp, o PIBIC e o CNPq por possibilitarem o desenvolvimento desse trabalho e a organização da Semana da Biologia pela oportunidade de estar aqui apresentando. Muito obrigada!